Olá, bem-vindas e bem-vindos novamente. Esta aula é bastante importante, pois vai demonstrar como tratar os dados obtidos durante a aplicação de todos os testes vistos anteriormente. Desta forma, o professor Francisco Rosa Neto irá explicar como fazer a tabulação dos dados e a interpretação dos resultados obtidos. Vamos à aula? Olá, pessoal. Vamos hoje iniciar mais um módulo a respeito do nosso programa de avaliação motora. Nós já falamos dos elementos da motricidade, as diferentes áreas, fina, global, equilíbrio, esquema corporal. E hoje nós faremos uma simulação de uma avaliação, como nós vamos tabular os dados. Então, eu vou mostrar aqui um esquema para vocês, assim vocês vão poder elucidar as dificuldades de vocês respeito ao esquema que eu irei apresentar, ok? Então, nossa aula é sobre avaliação motora, resultados. Avaliação motora, resultados. Então, eu vou colocar aqui para vocês as áreas da motricidade. Então, motricidade fina, global, equilíbrio, esquema corporal, espacial, temporal. Lembrando que essas duas áreas aqui refere-se à área da coordenação. Essas duas áreas aqui refere-se às áreas da propriocepção e as duas últimas áreas perceptivas, percepção. Então, quando a gente realiza uma avaliação, o objetivo é sempre identificar quais são as áreas que o indivíduo apresenta maior dificuldade. Certo? Das 6 áreas, quais ele apresenta maior dificuldade. Então, nós vamos montar um esqueminha aqui. E vamos dividir por área, para vocês acompanharem o raciocínio. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Isso aqui representa os testes. Como os testes para cada área dessa, eles variam do nível 2 até o nível 11. Então, vamos imaginar aqui uma criança mais ou menos uma criança de 6 anos. Então, vamos colocar aqui. Criança de 6 anos de idade cronológica. E aí eu vou começar os testes com a área motora fina. Nos testes da motora fina, ela iniciou o teste lá com o nível 3. Eu vou colocar o seguinte, aqui o nosso esquema vai funcionar da seguinte forma. 1 para positivo, 0 para negativo e meio para positivo parcial. O que significa positivo parcial? Nas áreas motoras fina, global e equilíbrio, o teste pode ocorrer de um lado do corpo e outro lado do corpo. Por exemplo, ele vai arremessar a bola de um lado direito, depois vai fazer o mesmo exercício com o lado esquerdo. Então, se ele faz bem de um lado e não faz bem do outro, ele recebe positivo parcial, um meio positivo. Tá? E quando que ocorre positivo parcial? Apenas nas 3 áreas aqui. De cima, na fina, na global e equilíbrio. As áreas esquema corporal, espacial e temporal não ocorre positivo parcial. Positivo significa que o indivíduo, a criança, resolveu o teste. Negativo quando não resolve o teste. Tem que sempre tomar cuidado na aplicação, estar atento às consignas de cada testezinho. Então não adianta querer inventar um protocolo. Tem que apenas seguir o livro do Manual de Avaliação Motora e os critérios de avaliação. Seguir ali, como está no manual, as coisas se tornam mais simples. Não se pode criar novas expectativas ou perspectivas respeito à bateria de testes. Então vamos imaginar assim, criança de 6 anos de idade cronológica. A idade cronológica sempre ela é baseada no quê? No ano de nascimento, nos meses e nos dias. Então a criança, para fazer esse cálculo, você tem que saber em que data foi feito o exame. Se foi feito na data de hoje, a data é baseada na data de hoje. Se foi feito no mês passado, referente ao mês passado.
Então tem que tomar esse cuidado. Se você vai tabular o resultado hoje e o teste foi feito há 2 meses, tem que ser baseado não na data de hoje, sim dos 2 meses que já se passaram, certo? Então no caso dessa criança aqui, vamos colocar um nome fictício, Paulo. Paulo fez aniversário hoje, exatamente 6 anos. Então bem simples de calcular a idade dele, né? Mas vamos seguir adiante. Então Paulo no teste de 3, que é nível 3 de motricidade fina, é construir uma ponte com cubos. Então cada testezinho desse aqui significa um material específico. Então nível 3 é construir uma torre, ele resolveu, então é positivo. Nível 4 seria colocar uma linha na agulha, e o Paulo também resolveu. Então positivo para o Paulo. O nível 5 é fazer um nó em um lápis, ele também resolveu. Já o nível 6 de motricidade fina é realizar o labirinto com a mão direita ou com a mão esquerda. Vai realizar os dois lados. Mas aí o Paulo, ele fez bem apenas com a mão preferente dele, que era a mão direita. E com a mão esquerda ele cometeu os erros. Aí ele recebeu apenas meio positivo. Nível 7 é fazer uma bolinha de papel. Ele resolveu. E nível 8 ele não conseguiu. Certo? Aqui, na motricidade global, a gente passa para essa outra área. E aí vamos no mesmo processo, aplicando os testes com o Paulo. E aí vocês vão observar que no global, eu vou registrar os dados aqui do Paulo, ele também fez o nível 3. O nível 3 é saltar sobre uma linha. Nível 4 realizar 8 saltos no mesmo lugar. Também ele resolveu o nível 4. Nível 5 é saltar sobre uma altura de 20 centímetros. O Paulo também conseguiu. E nível 6, caminhar em linha reta, um pé na frente do outro. Também o Paulo resolveu. Já o nível 7, ele fez meio positivo, que é saltar com a perna, deslocamento de uma perna preferente e volta com a outra perna. Então pode ser a direita, pode ser a esquerda. E nesse nível, o Paulo teve dificuldade com uma das pernas. Então quer dizer, ele não resolveu bem o teste. Então a gente pontuou apenas meio positivo. Ele fez bem de um lado, não fez bem de outro. Nível 8 ele não conseguiu. No equilíbrio, que são provas estáticas, nós vamos observar aqui acima era mais coordenação motora fina e coordenação motora ampla. Agora a gente vai observar a propriocepção. Então a postura de equilíbrio exige o quê? Maior nível de atenção, concentração, exige conhecimento do próprio corpo, controle do próprio corpo. E aqui o Paulo, no nível 3, ele resolveu o teste nível 3. No nível 4 é manter uma postura estática e abaixar o tronco, sem elevar o calcanhar. Também ele resolveu. Já no nível 5, que é ficar na ponta dos pés numa postura estática, o Paulo teve dificuldade. E aí ele não resolveu. Certo? Ele tinha problema de equilíbrio. Então aí ele já parou aí no nível 5. Então vocês não se preocupem com a idade cronológica, e sim com a aplicação correta dos testes. Que é aqui que a gente vai dar um delineamento do perfil da criança que está sendo avaliada. Certo? No esquema corporal, nas provas de nível 2 até o nível 5, são provas que representam o quê? A imitação de postura. Na imitação de postura, o que ocorre? A criança vai fazer 20 movimentos, 10 com as mãos, 10 com os braços, e a gente vai tabular do nível 2 até o nível 5. No caso aqui do Paulo, ele resolveu bem a imitação de postura, então ele chegou até o nível 5, resolveu bem. Já no nível do 6 até o nível 11, é a representação corporal através do teste de rapidez, o testezinho clássico de Miller-Stambach, que é um teste feito mediante a representação do grafismo, né? Num intervalo de tempo, durante 1 minuto, a criança tem que fazer vários tracinhos. E nesse teste, o Paulo chegou até o nível 6 e não resolveu o nível 7. Então, eu estou fazendo aqui na sequência, fina, global, equilíbrio, esquema corporal. Mas, vocês, na aplicação dos testes, vocês podem realizar de forma aleatória, não precisa fazer nessa mesma sequência. Porque vai depender do grau de colaboração da criança. Vamos imaginar assim, chega uma criança muito agitada e tal, então você tem que dar uma atividade que ela possa estar motivada a colaborar com vocês. Então, vocês podem começar com um teste de motricidade global, de saltar, etc. E tal. Depois passar para um teste, de repente, de espacial. Depois começar a retornar lá o teste de motora fina. Então, vocês vão buscar as estratégias que facilitem a aplicação de vocês durante esse tempo que vocês vão estar com a criança. Geralmente, uma aplicação dos testes, para quem tem experiência, gira em torno de 30 a 40 minutos. E para quem não tem, leva um pouquinho mais de tempo, né? Mas a bateria ela tem que ser aplicada de uma só vez, certo? Não dá para aplicar hoje 2, 3 sequências e deixar para o dia seguinte ou para a semana seguinte aplicar o restante. Então tem que, de preferência, realizar todos os testes no mesmo dia.
A organização espacial e temporal não são as áreas perceptivas, são as duas áreas que estão faltando. Então, nessa área aqui, o Paulo iniciou lá o nível 3, que é o testezinho do tabuleiro, colocar o triângulo, o quadrado e o círculo no tabuleiro. Nível 3 ele conseguiu, então positivo. Nível 4, que é identificar figuras pequenas, figuras grandes, através de um joguinho de madeira. O que é pequeno, o que é grande, 2 palitinhos. Então aqui também ele identificou bem tamanhos. O que é grande e o que é pequeno. E nível 5, jogo das figuras geométricas. São 2 triângulos e um retângulo. Ele vai ter que encaixar como se fosse um quebra-cabeça. E aí ele identifica as 2 figuras geométricas e vai formar 2 triângulos, vai formar um retângulo. Então aqui, como é perceptivo, então ele também resolveu. Já do nível 6 até o nível 11, é a área perceptiva espacial relacionada ao próprio corpo, ou a projeção do corpo no espaço. Então, nível 6 é identificar nele mesmo qual a noção de direita e esquerda, qual a mão direita, qual a mão de esquerda, qual de direita ou de esquerda, e aqui o Paulo resolveu bem. Já no nível 7, identificar a mão direita, colocar a mão direita na orelha esquerda, mão esquerda no olho direito, tal, ele também conseguiu resolver. Nível 8 é ele sair do seu próprio corpo e projetar o seu corpo no espaço exterior, referente a outra pessoa. Nível 8 é identificar no examinador qual o lado direito, qual o lado esquerdo. E ele também resolveu bem. Já no nível 9 é essa identificação igual ao anterior, mas mediante um objeto, uma figura esquemática. Aqui ele teve mais dificuldade, então ele não resolveu. Então vocês observem que as avaliações nas áreas, elas não seguem, tem uma certa regrinha, né? Não destoa muito uma área da outra. Pode ser que ocorra, mas as áreas perceptivas, a criança geralmente com dificuldade na aprendizagem, dificuldade na leitura, escrita, as áreas perceptivas, elas têm muito mais prejuízo. Então essas áreas elas apresentam mais dificuldade. Então crianças com transtorno, com déficit de atenção, com hiperatividade, vai ter prejuízo mais nessas áreas perceptivas. Crianças com transtorno de desenvolvimento da coordenação, que o foco dessas crianças é a área mais da coordenação, por isso que é o desenvolvimento da coordenação. Então, geralmente elas vão pontuar mais baixo na motricidade fina global e também na área proprioceptiva, de equilíbrio, certo? As 3 primeiras áreas, no TDC. No TDAH, envolve as áreas perceptivas e a área proprioceptiva, equilíbrio, porque envolve nível de atenção e concentração, e o equilíbrio exige bastante isso. E além do campo auditivo, né? Via vestibular, o ouvido interno, os nossos canais sensoriais perceptivos vão estar mais aguçados. Na temporal, o Paulo, que é o último teste aqui das 6 que a gente está apresentando, ele resolveu bem de 2 a 5, que é a área da linguagem, então foi bem. E do nível 2 até o nível 5 é a linguagem expressiva, a gente faz. Então, na organização temporal, que também é uma área perceptiva, a gente divide em 2 blocos. O primeiro bloco é estrutura da linguagem. Então, a linguagem, como é um mecanismo de fala, então nesse mecanismo de fala a gente observa mais a linguagem expressiva. Então, o foco aí não é ver os distúrbios de linguagem, e sim, aqui a gente não vai avaliar se a criança tem dislalia, ou tem dislexia, ou tem algum distúrbio fonológico, não. A gente vai identificar aí os mecanismos de linguagem, como ela expressa a sua linguagem, se ela tem boa representação, tem boa memória e consegue reter informação em curto espaço de tempo e fazer essa seriação. Então, na primeira parte aqui o Paulo foi bem, de 2 a 5 conseguiu atingir até o nível 5, e do nível 6 até o nível 11 envolve as estruturas temporais. O que são as estruturas temporais? Então, são as estruturas rítmicas. Aqui eu faço um som, uma batida com um palitinho, e aí a criança vai reter informação e vai reproduzir essa informação. Então, nível 6, nós temos, na realidade, a pontuação para saber se a criança chegou no nível 6, 7, 8, 9, 10, 11, é uma somatória de vários testezinhos temporais. Então, a primeira parte seria representar estruturas temporais, são 20 estruturas, onde vai exigir a criança boa atenção, boa concentração e boa memória. As estruturas elas começam das mais simples e vão se tornando mais complexas, com intervalos curtos ou intervalos longos, batidas curtas ou batidas longas. Por exemplo, pá, 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 pá. Então a criança escuta o som, apenas escuta, e aí ela vai reproduzir esse som. Quanto mais acerto, mais possibilidade ela tem de chegar numa idade mais avançada. Então a gente soma aqui, no caso do Paulo, ele chegou no nível 7. Chegou até o nível 7, nível 8 não atingiu. Então a gente já tem os testes motores aqui do Paulo, certo? Então a gente tem aqui, e agora a gente vai
tabular esses dados. Como a gente tabula esses dados? Então eu vou dar aqui um breve recorte, só para colocar os dados aqui. Então, pessoal, só para retomar aqui, eu comecei os testes no nível 3, porque o Paulo, já considerando a idade dele, 6 anos, geralmente a gente inicia com 2 anos que antecede a idade cronológica da criança. Mas eu resolvi começar do nível 3, só para explicar um pouquinho mais para vocês, tá? Mas poderia começar os testes do nível 4. Então, vamos imaginar assim, se ele não resolvesse o nível 3, eu voltaria para o nível 2. Então, eu teria mais uma possibilidade de testes que antecede a dificuldade do Paulo em uma área, certo? Então, eu só comecei aqui do nível 3 porque já não era uma criança assim com nenhuma alteração importante, com nenhuma deficiência intelectual, não era uma criança com um transtorno grave, neurológico e tal. Então, eu já tenho essa possibilidade de começar ainda um pouquinho mais próximo da sua idade cronológica, certo? Mas se fosse uma criança com um problema mais grave ou uma alteração importante, poderia começar do nível 2 como garantia, certo? E aí sim. Bom, pode ocorrer o seguinte, às vezes o pessoal manda e-mail perguntando, professor, eu tive o caso de uma criança assim, como eu faço e tal. Então, por exemplo, vamos imaginar que o Paulo não resolveu o teste nível 2, ele já tem 6 anos, e ele não resolveu o nível 2. E aí como é que eu faço por contação dele? Então vocês têm que imaginar que, bom, se com 2 anos ele não resolveu, então ele tem um sério problema aí de todos, né? Então pode ter uma alteração neurológica importante, pode ter uma deficiência aí somatizada a essa situação, e aí vocês têm que buscar porque que ele tem essa dificuldade grave numa área específica. Claro que não vai aparecer somente em uma área, vai acusar também nas demais. Vamos imaginar que ele não resolveu o nível 2. Então aí vocês podem considerar o nível 2 como meio, para não considerar 0, certo? Meio significa que ele iniciou do nível de 12 meses, 1 ano. Então tem como padrão, para não zerar essa área, vocês considerarem 12 meses, certo? Que meio e 12 meses, porque aqui cada nível equivale a uma idade. Nível 2, 2 anos, 3, 4, 5, 6, até o nível 11, que é 11 anos. Então, se ele não chegou aos 2 anos, eu considero meio, que metade de 2 seria 12 meses, certo? E a outra questão que também é importante que vocês saberem, quando a criança não resolve o teste, aí eu paro. Então aqui ele recebeu 0, então eu não vou fazer, porque aqui tem um grau de dificuldade, de menos para mais, sempre assim, menos para mais, certo? Dificilmente vai ocorrer a criança não resolver o nível 5 e resolver o nível 6, não resolver o nível 7, resolver o nível 8, não, isso é impossível acontecer. Pode ocorrer em uma área específica, mas é muito raro ocorrer. Vou dizer que não ocorre, pode ocorrer, mas é raro. Mas o que acontece? Se você faz a avaliação, a criança não fez o nível 6 e fez o nível 7, vocês não podem considerar o nível 7. Tem que considerar aqui que o 6 ela não conseguiu, certo? Não vão pontuar lá na frente sendo que ela não conseguiu o anterior. Outra questão. Vamos imaginar que o Paulo fez a avaliação hoje. Aí passam 2, 3 semanas ou 2 meses, eu volto a avaliar. E aí, se o teste foi bem aplicado, a tendência é que o resultado fique igual ou melhor que a primeira avaliação. Nunca vai ficar pior, só se a criança teve algum trauma, algum problema neurológico importante. Em vez de progredir, ela regrediu, certo? Porque os testes para a idade da criança avançou, cronológico, mas os testes, ela pode, na pior das hipóteses, ela vai fazer o que ela já fez anteriormente. Mas não fazer e voltar atrás. Então isso é quase impossível. Então, às vezes teve uma aluna que realizou, aplicou a bateria e ela observou que a criança, num teste ela fez, acho que foi na área de equilíbrio, ela resolveu um teste de equilíbrio na primeira avaliação. Na segunda avaliação, o mesmo teste ela não resolveu. Então a hipótese que ou uma das duas avaliações foi mal feita, a aplicação, para ter essa diferença, certo? E quando o protocolo é aplicado de forma correta, dificilmente ocorre essa variação da mesma criança resolver na primeira fase resolver e na segunda fase o mesmo teste ela não resolver. Mas faz correr o contrário, ela não resolve na primeira avaliação, na segunda ela resolve, porque houve um incremento, um progresso, certo? Então o 0, recebeu 0, parou o teste, certo? Então aqui a gente vai tabular agora. Então, por exemplo, na motricidade fina, aqui as áreas, a criança, olha, aqui, só voltando aqui seria 1, né? Vamos imaginar aqui como se ela tivesse feito também todas essas áreas. Então ela recebe 1 já. Então aqui eu vejo aonde ela parou. Ela parou no nível 7, no nível 8 ela ganhou 0. Mas acontece que no nível 6 ela recebeu meio. Então, se ela não tivesse recebido meio,
ela pararia no 7. Eu colocaria apenas nível 7 na motricidade fina. Mas ela teve meio no nível 6, então eu tiro menos 6 meses. Então seria 6 anos e 6 meses. Compreenderam? Ela parou no nível 7. Mas tem um meio aqui antes. Então 7 menos 6, 6 anos e meio. Na global, ela parou no nível 7. Mas também teve um meio. Então, mesma situação. 7 menos 6, 6 anos e meio. No equilíbrio, ela parou no nível 4 e não teve nenhum meio. Então, 4 anos. No esquema corporal, ela parou no nível 6. Lembrando que essas 3 áreas não tem meio, apenas nas 3 primeiras. Então, não adianta inventar aqui meio nessas 3 áreas. Então, aqui nível 6, aqui nível 8 e aqui nível 7. Então, aqui a gente já tem o perfil motor do Paulo nas 6 áreas. A área que ele pontuou mais alto foi de organização espacial. E a área que ele teve mais dificuldade foi na área de, marcar aqui em vermelho, a área de equilíbrio. Então a gente tem 2 extremos. Ele foi bem na área espacial e não foi bem em equilíbrio. Tá? Então agora a gente vai transformar tudo isso em meses. 6 anos vezes 12 dá o equivalente a quanto? 72 meses. Mais 6, 78. Aqui igual, 78 meses. Aqui 48 meses. Aqui 72. Aqui 96. E aqui 84. Então, olha, nós passamos as variáveis todas para a mesma unidade de medida, para mês, de anos para mês. Então ficou, em vez de ficar 6 anos, 6 meses, ficou 78 meses, 78, 48, 72 e tal. Então, para a gente saber qual, vou colocar aqui, qual a idade motora geral? O que é a idade motora geral? É a somatória das 6 áreas. Então, nós temos as 6 áreas aqui, dividido por 6, 76. Então, olha, somando as 6 áreas, dividido por 6, vai dar 76? 76 meses, que é o equivalente a 6 anos e 4 meses, certo? Então, aqui, a idade motora dele é 76 meses, ou 6 anos e 4 meses. Ele, que idade que ele tem? Cronológica, tem 6 anos. Então, lembre-se, a idade dele cronológica foi de IC 6 anos, que é equivalente a 72 meses. 72 meses. Então agora eu quero saber a relação de idade cronológica com idade de desenvolvimento motor. Então a gente usa uma formulazinha que tem lá no manual. Quociente motor geral é igual a idade motora geral dividido pela idade cronológica, multiplicado por 100. Vai dar igual a quanto? Então a gente substitui. Idade motora geral foi 76 dividido por 72 multiplicado por 100. Vai dar quanto? 106, a gente redonda, 106. Então esse é o quociente do Paulo, 106. 106, que é equivalente ao normal médio. Ó, normal médio vai de 90 até 109. Normal alto de 110 a 119. Normal baixo de 80 a 89. No caso aqui do Paulo, chegou a 106, que equivale a normal médio. Então, isso aqui é um esboço de uma variação motora, onde nós temos os dados quantitativos e, por último, um dado qualitativo. Ver se ele está dentro do normal, se está no normal baixo, médio, alto, está superior, muito superior ou muito inferior, inferior. No caso, o indivíduo com deficiência intelectual, todos, 100% das crianças com deficiência intelectual vão ter um desenvolvimento motor sempre muito inferior, certo? Isso não significa que uma criança na variação motora com resultado muito inferior que ela seja deficiente intelectual. Então o reverso não é verdadeiro. Mas toda criança com deficiência intelectual vai ter sérios problemas motores. E as crianças com dificuldade de aprendizagem, mais de 50% a 60% apresentam problemas sérios motores, certo? Principalmente na área espacial e temporal. E as crianças com transtorno de aprendizagem, também as áreas perceptivas são as que acusam maior problema, equilíbrio. E nas áreas dependendo da área, por exemplo, crianças com transtorno de déficit de atenção, tem áreas espaciais temporais com dificuldade, e a área de equilíbrio também é muito importante. Então, vai depender da clientela que vocês estão
avaliando. Então, aqui é um esboço do quadro de uma avaliação motora, como tabular os dados, certo? Então, essa explicação é bastante importante para o bom entendimento dos testes e sua aplicação. Então, pessoal, em relação às dúvidas, a experiência é extremamente importante. Quanto mais avaliação motora vocês realizarem, mais experiência vocês terão nos testes. Isso é proporcional, é diretamente proporcional. Mais experiência, mais facilidade na aplicação dos testes, certo? Então, muito cuidado com o local, o barulho, atenção na aplicação dos testes e depois o registro dos dados, que é importante. Sempre falo o seguinte: uma boa coleta, vocês sempre terão os dados aí para o resto da vida. Uma coleta mal feita significa uma má interpretação de dados e um péssimo relatório para encaminhamento, tanto para a escola, para as instituições, quanto para os pais. Então é importante saber manejar bem os testes, ok? As dúvidas vocês poderão tirar também no manual e também através de contato comigo, por e-mail, etc. e tal. Ok? Então, muito obrigado por hoje. Encerramos o nosso ciclo de aulas sobre o tema de motricidade humana e avaliação motora. Muito obrigado.